Os Estados Unidos vive um problema com a imigração, principalmente de imigrantes não documentados, entrando pela fronteira sul, desde a década de 80, com altos e baixos, né? Então, ali você tem um grande pico em 1985, de 1.600.000 pessoas que foram detidas na travessia, durante o governo Reagan, que resultou na aprovação de uma lei de imigração que foi feita pelo Reagan em 86. Depois disso, você tem um outro grande pico no final dos anos 2000 e pouco, e aí ele começa a cair, vem caindo, tem um repique em 2014 por conta de uma questão humanitária que aconteceu. Então, imigrantes, principalmente crianças e famílias, fugindo de Honduras, El Salvador. E aí ele vem caindo ali no final do governo Obama, cai mais um pouco nos 2 primeiros anos do governo Trump e começa a subir novamente em 2019, para aproximadamente 800.000 pessoas detidas na fronteira. E aí na pandemia ele cai, e aí agora está em níveis nunca antes vistos na história desse episódio, que são as fronteiras. No ano passado fechou em 2,5 milhões de pessoas detidas tentando atravessar as fronteiras do México com os Estados Unidos. E atualmente existe uma média de 300.000 pessoas sendo detidas. Elas não são presas, elas são detidas. Por que elas não são presas? Porque existe um procedimento legal que elas podem pedir asilo. Muitas delas podem esperar o julgamento do seu asilo em liberdade, né, com tornozeleira e tal, mas, enfim, existe um processo legal ali, que é um processo de fronteira. Elas não estão, em tese, cometendo um crime, né, que é o que o governador do Texas está tentando fazer. Então, por conta disso, dessa questão humanitária, né, de pessoas que estão vindo de países como o Equador, por conta de todo o problema da violência que nós estamos vendo, fugindo da Venezuela, aí elas vão para a Colômbia expulsa elas do país, elas continuam subindo. Do Brasil, o Brasil foi o segundo maior país a ter pessoas detidas na travessia das fronteiras em 2021, então tem muito brasileiro cruzando as fronteiras também. Enfim, existe uma série de problemas que envolve o contexto latino-americano e que redunda nesse cenário. O que começou a ganhar mais vazão entre os republicanos é de que tudo isso é reflexo de uma política mais humanitária do governo Biden, né, que tem trabalhado com uma perspectiva maior de acolhimento dos imigrantes, o que teria incentivado que essas pessoas vão para os Estados Unidos porque sabem que lá terão alguma chance de ser acolhidas e que aí ganhem acesso a algum tipo de liberdade. A gente sabe também que a questão da fronteira não é algo que está relacionado apenas à própria fronteira, né? Hoje, todos os estados convivem em alguma medida com um número maior de imigrantes do que conviviam há 8 anos atrás, né? E a maioria desses imigrantes, né, vem de lugares como a Ásia, a África e a América do Sul, né? Então, existe também um componente racial de que causa uma sensação naquele eleitor branco do meio oeste que nunca tinha visto pessoas de outra etnia que não fosse a dele, de sentir que o seu país está sendo de fato invadido, né? Não por menos começaram a surgir discursos dentro da direita como devolva o meu país, ou então stop the steal, né, pare o roubo, que se associa tanto à eleição de 2020 sobre falsas alegações de que a eleição teria sido roubada, mas parem de roubar o meu país. Se vocês for lembrar lá em 6 de janeiro, algumas das pessoas que invadiram o Congresso, elas se vestiam com peles de nativos, porque é um movimento nativista, tentando dizer que o verdadeiro povo americano são eles, são essas pessoas que a gente chama de WASP, né? Anglo-americano, protestantes e brancos,
E é por conta dessa presença cada vez maior de imigrantes em lugares que antes não existia essa presença grande, os estados estão sendo levados a tomar mais atitudes com relação à imigração e, às vezes, ultrapassando o próprio limite legal que eles têm, mas sob prerrogativa de que o governo federal não está mais dando conta de conter esse problema, que é, repito, um problema de verdade. Claro, isso está ali envolvido com falsas alegações do tráfico, uma questão étnico-racial que exacerba a visão de que eles são não americanos, né? E de que eles estão contribuindo para o fracasso do país e tudo mais, mas não deixa de ser um problema, né? De ser uma questão que é debatida e que é um problema humanitário, mas também é algo que se reverbera nas políticas do dia a dia, né? Então, no voto, nas eleições e tudo mais. Então, alguns estados estão começando a tomar atitudes para tentar resolver o problema da melhor forma possível. Por exemplo, o Ron DeSantis fez o seguinte: todo imigrante que chegasse lá na Flórida, ele mandava para Massachusetts. Ele punha dentro de um ônibus, fretava um ônibus e mandava para Massachusetts. Por quê? Massachusetts é um estado democrata. Então, o que ele fala? Já que os democratas gostam tanto dos imigrantes, eles que cuidem desse problema. O Greg Abbott, que é o governador do Texas, no final do ano passado aprovou uma lei que transforma em crime a entrada de pessoas não documentadas no estado do Texas. Aí sim, essas pessoas seriam presas e deportadas imediatamente. Essa lei vai entrar em vigor em março. Ela está sendo julgada, ela já está sendo contestada, provavelmente vai parar na Suprema Corte para ver se ela é constitucional ou não. Além disso, ele começou a mobilizar a Guarda Nacional para que a Guarda Nacional fizesse a vigia das fronteiras e, mais recentemente, começou a construir barreiras próprias, né, para impedir a entrada das pessoas no seu estado via o Rio Grande. Começou-se uma discussão se ele pode fazer isso ou não pode fazer isso, que tem toda uma questão humanitária, porque as pessoas vão começar a fugir dessas secas e vão para lá, lugares mais profundos do rio, e isso vai gerar em morte, como de fato aconteceu. Essas mortes geraram uma reação do governo federal que falou que, olha, eu quero ir aí, eu vou tirar essas cercas. Ele falou, não vai vir, e se vier, não vai tirar as cercas, porque a Guarda Nacional não vai deixar. O governo federal foi contra isso, entrou com uma solicitação na Suprema Corte, a Suprema Corte deu ganho de causa para o governo Biden, dizendo que sim, os agentes federais podem ir lá retirar os arames farpados, né, as cercas que tinham sido construídas pelos texanos, né, pelo governo do Texas, né? Vamos fazer essa diferenciação. Aí, deu até sexta-feira passada para ele cumprir isso. Ele não cumpriu. O que muitos pensavam, pô, então agora que não cumpriu, o que o Biden vai fazer? O Biden vai federalizar a Guarda Nacional. Isso é complexo para explicar, mas o Exército não pode agir dentro do próprio Estados Unidos, né? O Exército, ele age fora. Porém, o Exército também é composto pela Guarda Nacional. Cada estado tem a sua própria Guarda Nacional e o chefe da Guarda Nacional é o governador, não é o presidente. Tá? Em 1957, quando o governador do Alabama não quis cumprir uma ordem da Suprema Corte que se integrassem crianças, acabassem com as escolas separadas e que crianças pretas poderiam voltar a estudar na mesma escola de crianças brancas, o Eisenhower, um presidente republicano, federalizou a Guarda Nacional porque o governador descumpriu a ordem. Essa é uma prerrogativa que o presidente tem. E aí ele usou a Guarda Nacional para escoltar as crianças que elas voltassem para a escola sem que elas fossem apedrejadas como eram ameaçadas. Então o Biden poderia, após esse episódio, ter federalizado. Não o fez. Por quê? Porque o que está rolando agora é uma grande discussão de bastidores. O Biden está jogando as suas fichas na aprovação de um acordo que tinha sido selado com os republicanos no começo do ano para o envio de mais reforço para a Ucrânia, mas em contrapartida, né, de 60 bilhões para a Ucrânia, mas em contrapartida, destinar 16 bilhões de dólares
para a questão da fronteira e aplicar uma série de novas leis específicas para a fronteira. Por exemplo, hoje em dia, aproximadamente 10 mil pessoas cruzam a fronteira, são detidas e aí ficam lá aguardando um julgamento ou seu procedimento para saber se elas vão ser asiladas ou não, certo? Os republicanos dizem que tem que ter a expulsão imediata. Aí o Biden falou o seguinte, vamos fazer assim, 5 mil. Entrou 5 mil, a partir daí vai para fora. Vocês podem mandar embora. É expulsão imediata, deportação imediata. Essa é a primeira coisa. Então o Biden cedeu nisso. O Biden cedeu em construir mais quilômetros de cercas, né, de muros no Texas. O Biden cedeu também em facilitar a deportação, ou seja, diminuir a burocracia para que essas pessoas que já estão lá esperando sejam deportadas mais rápido. E colocar sob suspeita maior aquelas pessoas que pedem asilo. Muitos democratas estão de cabelos em pé porque o Biden aceitou essas condições. E aí, quando aconteceu essas coisas da semana passada, os republicanos falaram, nós não vamos votar. Nós não vamos votar essa lei. E o que se sabe é que o Donald Trump falou para eles, olha, matem essa lei, porque esse vai ser o nosso grande ativo esse ano. Vai ser usar as fronteiras contra o Biden. Se resolver o problema agora, eu fico sem um grande ativo para a eleição. Diante disso, o Biden falou, olha, se vocês aprovarem essa lei, eu fecho as fronteiras agora. Então, o Biden está jogando politicamente com isso para tentar resolver essa questão. Acontece que o presidente da Câmara, o senhor Mike Johnson, está relutante sobre colocar ou não a votação em pauta. Já o Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Senado, quer aprovar por alguns motivos. Primeiro, ele acha que é um grande negócio o que o Biden está propondo para a Ucrânia. Porque é uma forma dos Estados Unidos se livrar de armamentos antigos, então fazer um update nos seus armamentos, destruir os armamentos militares de um grande adversário, que é o Putin, na Rússia, né? E ao mesmo tempo fortalecer os parceiros internacionais. E aí perguntaram para ele, você então fecha com o Biden? Ele fala assim, em política externa sim. Eu tenho muitas similitudes com o que o Biden fala de política externa. Por isso que eu falo, o Mitch McConnell é um cara que está há 30 anos no Senado, né? Ele é um republicano old school. Então, quando eu falo assim, o Biden parece mais os republicanos old school do que os próprios republicanos trumpistas, é por conta de coisas como essa. E, por outro lado, ele fala assim, nós jamais teremos um acordo de fronteiras tão próximo daquilo que a gente acredita quanto esse. Então, é um jogo ganha-ganha na cabeça dele. Você aprova um sistema de fronteiras que vai poder, então, servir como legislação fixa para ir daqui para diante e que vai favorecer os republicanos, não imediatamente, mas daqui para diante, e ao mesmo tempo que você fortalece a posição dos Estados Unidos no cenário geopolítico internacional. Já o Mike Johnson não quer perder a cabeça, porque ele sabe que na Câmara dos Deputados, qualquer coisa que ele faça que desagrade o Trump, cai, né? Foi assim que aconteceu com o Kevin McCarthy, que era o presidente da Câmara e que não colocou em votação o processo de impeachment do Biden e caiu, né? Então, o que está acontecendo aí é um conflito entre a Câmara e o Senado, entre os próprios republicanos, que, ao fim e ao cabo, se o Mitch McConnell perder, demonstra que o Partido Republicano se trumpificou completamente. Ao mesmo tempo que, se ele ganha, demonstra que, existe ali posições em que o Trump ainda não consegue ter vitórias contundentes, né? Então, assim, só para esclarecer algumas questões, essas ações dos governos estaduais já vinham acontecendo.
Então não é uma novidade. A novidade que está aí é a questão do não cumprimento da ordem da Suprema Corte, que é uma grande novidade, assim, é alguma coisa que demonstra que o Pacto Federativo está em questão em algum grau. Os governadores republicanos mandaram membros das suas guardas nacionais para ajudar o Texas. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Então, assim, em 2021, pelo menos uma dezena de estados já tinham mandado homens das suas guardas nacionais para ajudar, né? Então, o que eu posso dizer é que as coisas estão se desenhando dentro dos bastidores, né? E tem uma guerra interna dentro do Partido Republicano e o Biden está tentando transformar isso, pegar fazer um flip, né? Tentar reverter essa ação dos republicanos em prol dos democratas, para falar, olha, a gente quer votar uma lei, a gente vai dar mais poder para as fronteiras e tal, mas eles não querem. Por quê? Eles não estão preocupados com a América e tal, né? Enfim, política. Nesse caso tem o errado e o mais errado, certo? Não tá ninguém. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!